Começar a gravação. Boa tarde, pessoal, de novo. Boa noite, né? Paula, eu não tenho a licença de estudante. Eu não fiz a solicitação. Porque, como era um curso mais lento, de menos tempo, né? Menos extenso, eu imaginei que a licença gratuita de 15 dias fosse ser suficiente para todo mundo. Então, eu acabei não pedindo a solicitação para mais tempo. Então, me perdoe, mas eu acabei não pedindo, não. Gravando de novo. Voltemos. O conteúdo de hoje, deixa eu compartilhar com vocês. Então, a gente começou falando sobre a introdução ao uso do software, depois a gente trabalhou sobre os métodos de codificação, falamos sobre alguns dos métodos de codificação. Eu acabei não falando do uso de IA para poder codificar por conta do tempo, mas a gente vai vendo aí, se tiver algum momento da gente conseguir falar um pouco mais sobre essa questão, a gente fala. Tinha planejado pensar um dia só para falar de IA, mas em outro curso, né? Isso daqui realmente a ideia é ser mais introdutória. Hoje, a ideia é mostrar para vocês algumas das ferramentas visuais de exploração de dados. Eu coloquei aqui o Code Matrix, o Code Relation, mapa de código, enfim, tem vários, nuvem de palavra, construção de alguns gráficos e alguns diagramas que a gente consegue fazer pelo MaxQDA e o uso do MaxMaps para poder pensar alguns insights de pesquisa qualitativa. Então, eu vou começar mostrando um pouco para vocês aqui. Só fazer uma recapitulação, na última aula a gente fez alguns processos de codificação automática, né? Seja por busca, por pesquisa automática e codificação automática em si, ou seja pelo uso do chamado MaxDiction, né? E aqui a gente já tem alguns dos códigos que foram construídos, né? Se a gente for parar para olhar, esses códigos aqui, que eu estou selecionando, né, psicologia, tá? Aqui foram aqueles que a gente codificou no primeiro dia, mostrando a possibilidade de codificar através da leitura e da codificação manual, que é o que a gente mais faz, de modo geral, quando a gente está fazendo uma análise de dados com menor quantidade, né? As outras vieram de processo de autocodificação. Hoje eu vou trabalhar mais com esses dados que a gente codificou no MaxDiction. Então, assim, a gente pode ter inúmeros códigos, né? Mas quando formos fazer análise, é possível que a gente selecione exclusivamente aqueles que a gente quer levar em consideração na análise. Então, não tem problema a gente ter uma grande quantidade de códigos aqui no mesmo projeto do MaxQDA, porque na prática, quando a gente for utilizar, a gente for fazer qualquer tipo de busca ou de cruzamento, a gente vai fazer a partir dos dados que já estão prontos, né? Dos códigos que já estão prontos que a gente tem interesse em utilizar naquele momento específico, né? Ou naquele conjunto de dados específico. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com uma pesquisa que envolve triangulação de dados, ou seja, você tem dado textual, dado de áudio e dado de imagem. Você pode pensar códigos diferentes para cada conjunto de dados desse e na hora de analisar você faz a análise da maneira que você quiser. Sempre nesse esquema de selecionar os documentos que a gente quer, ativando eles, né? Só clicar em cima no ícone do documento que ele ativa e selecionar, ativar os códigos que a gente quer trabalhar também. Nesse caso aqui, quando você seleciona documento e código, ele sempre vai fazer a listagem do conteúdo que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, uma coisa que é importante a gente fazer sempre é diferenciar o código por cor. O MaxDiction coloca uma cor só, né? Então a gente diferencia logo por cor aqui para quando formos fazer alguma das análises ficar mais fácil de visualizar. Botão direito, seleciona a cor que a gente quer. Pronto. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos recursos que a gente utiliza para poder fazer
visualização de dados aqui, né? Porque na prática, um grande diferencial nosso com uma pesquisa quantitativa, né? E não que a pesquisa quantitativa ela prescinda de interpretação, porque a gente sabe que, assim como a pesquisa qualitativa, o dado ele não diz por si só, né? Mas grande parte do cálculo que a gente espera, a gente desenvolve para chegar naquele resultado em uma pesquisa quantitativa, ele é feito pelo próprio software. O software ele ajuda a gente a desempenhar os cálculos de pensar média, se pensar quem trabalha com regressão, quem trabalha com análise fatorial. A gente não faz mais esses cálculos na mão nem na calculadora, né? O software faz por a gente e dá para a gente o resultado, e a partir daí, dos dados, da nossa visão, nosso conhecimento do campo de pesquisa, a gente consegue chegar lá. Na pesquisa qualitativa, todas as etapas que a gente está trabalhando até agora, desde o momento de coleta do dado, a organização do dado, a primeiros processos de codificação, a construção de categorias, a partir daqueles códigos, a gente tem códigos primários, depois a gente vai ampliar, juntar esses códigos para entender a construção de categorias que reúnem esses códigos, né? Ou o oposto, ou a partir de algum código fazer vários subcódigos em cima dele e futuramente transformá-lo em uma categoria. Todo esse procedimento ele já entra como etapa de análise. A gente está criando inferências, a gente está criando deduções, a depender do tipo de pesquisa que a gente está fazendo. É o momento que a gente está visualizando o nosso dado e buscando pensar, refletir de acordo com a teoria que a gente está nos orientando naquele momento. Então, assim, para nós, quanto mais formas a gente tiver de visualizar, de vislumbrar os dados que a gente constrói, melhor, né? Então, uma forma básica de visualizar os dados que a gente viu desde o primeiro dia é o que a gente fazia antigamente quando a gente construía fichamento. O que seria um fichamento? Pego um documento ou um conjunto de documentos e tiro aquele agregado de segmentos de texto daqueles documentos que vão me dar uma resposta para aquilo que eu quero. Então, eu estou aqui com um conjunto de dados que apresenta sugestões que vou retomar isso sempre, tá? Sugestões que a sociedade civil apresentou para a Constituinte acerca da psicologia, que é que a sociedade civil que entrou em contato com a Assembleia Constituinte propôs no âmbito da psicologia, e eu quero ver o que é referente à educação, que a gente já codificou da outra vez, entra naquele... Ou então eu vou pensar a saúde. O que é referente à saúde entra dentro desse conjunto de sugestões que foram apresentadas, já estando todos os documentos codificados. Nesse caso aqui foram codificações automáticas. É óbvio que a sugestão é mesmo nessas codificações automáticas. No processo de pesquisa dá para ler tudo e ver se está realmente correto, se eu quero fazer uma... por exemplo, aqui ao clicar na área que está codificada, eu consigo ajustar qual é a área codificada no final das contas. Então, na leitura, dependendo da pesquisa que eu estou fazendo, eu posso fazer esse ajuste do trecho que eu quero codificar. Se não é o parágrafo todo, é a primeira frase antes e a primeira frase depois, é só a palavra, enfim. Depende de cada pesquisa também, não tem como a gente trazer uma resposta universal nesse aspecto. Mas, nesse momento, a gente pode já fazer esse tipo de busca, esse tipo de procura e esse tipo de análise, já para ler e fazer esse filtro mesmo, né? Será que a codificação automática ela foi efetiva? Enfim, a gente fez a codificação automática, selecionei aqui todos os documentos, né? Todas as entrevistas, ou todos, nesse caso aqui são cartas que foram encaminhadas, e vou selecionar clicando aqui em saúde, e ele vai listar todos os trechos referentes ao tema da saúde. Se eu quiser ler no meu computador, em outro documento, compartilhar com minha orientadora, meu orientador, é só exportar como documento de texto, apresentar tudo que tiver de interesse para mim, né? Aqui, por exemplo, peso do código, posição, comentários que eu tenha feito, a área significa quanto por cento
desse conteúdo tá, desse código, né, tá cobrindo em cima daquele documento total. Deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu mandar para cá, né? Agora eu estou na dúvida se eu mandei para cá. Deixa eu mandar de novo. Na página de trabalho. Aqui. Exportando eu tenho aqui, né? Nesse caso aqui, como eu selecionei o código saúde, então eu vou ter todos os trechos do campo da saúde aqui, que eu quiser depois ler por fora, fazer uma análise diferenciada, enfim. E cada um faz, depende de cada pesquisa, né? Na maior parte das pesquisas qualitativas, a gente não tem tanto conteúdo assim, né? A gente tem menos conteúdo. Então a gente acaba tendo mais possibilidade de ler e de se aprofundar nisso. Aqui indo nessa lista de codificações que veio desse cruzamento, documentos, código, saúde, eu já tenho algumas possibilidades de vislumbre. Já mostrei para vocês esse recurso, o recurso de codificação criativa, de administração de codificação, na última aula. Vou mostrar para vocês outros recursos aqui. Primeiro deles, o visualizador de conexão entre código. Nesse caso aqui, eu não sei se a gente vai conseguir ver muita coisa. Bora ver. Não vai ver muita coisa não, porque eu estou com o código só selecionando. Deixa eu ver se eu seleciono outros aqui. De todo modo, eu vou mostrar esse recurso para vocês pelo menu principal. A gente vai ter uma visão maior. O que é que esse visualizador de conexão apresenta? Ele apresenta, a partir de alguns critérios que a gente vai estabelecer mais acima, se há uma relação de proximidade, né, entre esses dois códigos. Nesse caso aqui, o que está sendo mostrado é que desse conjunto de documentos, provavelmente 4 dos documentos têm ao mesmo tempo o código saúde e o código justiça. Então eles estão cruzados em algum momento. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente também já tem outro recurso de codificação, de visualização, que é a nuvem de palavras. Eu já mostrei para vocês a nuvem de palavras. Aqui vai ficar talvez mais robusta, porque como a gente tem mais dados, ele vai mostrar de maneira maior. Está vendo? Educação, país, reforma, ensino, escola, comunidade. Mesmo tendo selecionado a parte de saúde, né? Mas aqui tem médicos. Enfim, se a gente dar um clique duplo, a gente vê onde é que aquela palavra apareceu. Ó. Se médicos, com médicos, famoso Jung, psiquiatra alemão, observado que nos últimos anos os concursos para a área da saúde trazem diferença gigante de salário de médico, dentista e psicólogo, tá vendo? Então na área da saúde vai apresentando. Ao clicar na palavra aqui, ele mostra quais são os trechos que tem essa palavra mencionada. Então a nuvem de palavras, ela para muita gente já é um recurso, né? Aqui em cima eu vou mostrar para vocês alguns recursos que a gente tem. O recurso de formato, que tem a ver com a parte mais estética do conteúdo. Então eu posso aumentar e escolher o tamanho pela frequência. Eu posso escolher o tamanho pelo número de documentos que aquela palavra aparece. Em geral, a gente utiliza a frequência. Né? A gente pode pensar o aumento ou a diminuição do tamanho da palavra, mudar o padrão de cores da palavra. Né? Eu não lembro mais qual era. Pensar o alinhamento da palavra, se a gente quer vertical, horizontal. Pensar a forma da nuvem de palavras. Em geral, a gente utiliza a elipse mesmo. Aqui no menu iniciar, a gente tem a lista da frequência das palavras. Se a gente quiser, ao clicar com o botão direito na palavra, a gente pode excluir, colocar essa palavra numa lista de exclusão. Esse 1 aqui não tem nada a ver, esse 2 não tem nada a ver. Né? Aí aqui a gente aplica a lista de exclusão. A gente pode mudar também o tipo de palavra que a gente quer, né? Se a gente quer só usar adjetivos, substantivos, enfim.
que mais? Esses recursos aqui são mais intuitivos. E aí a gente pode simplesmente copiar isso daqui e colar no documento que a gente está trabalhando sem problema nenhum. Ou exportar também, aquele menu de exportar. Tudo vai ter isso aqui, esse menu de exportar. Outra coisa que vai ter em quase tudo no Max CDA é esse recurso aqui, ó, QTT. Eu não lembro se em inglês está o mesmo nome. Vou só mostrar para vocês o que é. Em português está QTT, né? Questão, tema, teoria. Basicamente, no QTT, a gente cria um grande ambiente de reflexão acerca de um problema de pesquisa que a gente está desenvolvendo. Então, vou pensar esse caso aqui, vou botar aqui saúde, que é o conteúdo que a gente estava trabalhando. E aí, aqui a gente lista quais são os tópicos, né? Vou botar aqui psicologia na saúde. Que a gente está trabalhando, que a gente quer fazer, ter reflexões a respeito, enfim. E a pergunta ou as perguntas de pesquisa que a gente tem. Então, eu vou pensar aqui uma pergunta de pesquisa básica dentro desse contexto aqui, que seria dentre quais os temas referentes à saúde contidos. Eu estou com um problema no meu teclado com a letra D e a letra U, tá difícil. As sugestões da sociedade civil para a Então, assim, nessa planilha o nome vai ser saúde, eu botei aqui, o tópico que a gente vai trabalhar de psicologia na saúde, e a pergunta é quais os temas referentes à saúde estão contidos. Estão contidos na sugestão da sociedade civil para a Assembleia Constituinte. Pronto, criar a planilha. Aqui nessa planilha eu posso incluir muita coisa que eu achei importante. Por exemplo, se eu quiser colocar, antes de mexer nas coisas aqui, eu vou voltar na nuvem de palavras só para vocês verem eu exportando ela para lá. Enviar a planilha aqui no QTT, onde tem os quebra-cabeçazinho, mandar para a saúde. Mandei. Deixa eu fechar aqui. Abrir a planilha. Não. Abrir a planilha. Aqui já está, visuais e estatísticas. Tudo que eu achar que tem a ver com essa pergunta, que dê para responder essa pergunta aqui, eu posso mandar cá para o QTT. Tudo. Então, um segmento, códigos. Eu acho que esse código aqui, deixa eu voltar aqui para você, porque tá grande, né? Não está grande mesmo. Vou adicionar um código aqui, esse código de saúde. A gente consegue ver os segmentos codificados, todos com esse código, né? Todos estão aqui, só clicar. Se eu quiser colocar outros códigos que tenham a ver com essa questão de pesquisa que eu elaborei, que eu planejei nessa planilha, eu posso colocar. Aqui embaixo tem um ambiente para eu colocar insights, comentários a respeito. Né? Segmentos, posso arrastar um segmento codificado para cá. Esse segmento ele é muito... Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Que ele está ruim, tá pequeno. Para diminuir aqui. Vou tentar lembrar onde é o lugar que eu clico para arrastar. Aqui. Cliquei no segmento codificado, no código, onde, né, aqui na barrinha do lado, que é onde indica o código. Arrastei para cá. Então aqui eu posso colocar os segmentos que eu acho que tem a ver com essa pergunta que eu quero responder, enfim. E eu consigo vislumbrar ela aqui, né? Posso remover também se eu quiser, clicando no botão direito. Tabela de resumo, a gente vai ver o que é isso na quinta-feira. Anotações também, né? As anotações que a gente vai
vendo aqui ao lado, eu posso arrastar as anotações que eu acho que tem a ver com isso, né? Vou adicionar elemento e escolho a anotação que tem a ver com esse tema que eu estou trabalhando. Visuais e estatísticas. A gente viu de visual mesmo a nuvem de palavras, mas vocês vão ver que tem muito mais coisa no visual que a gente consegue vislumbrar. Mapa conceitual, a gente também pode fazer mapa conceitual no Max Maps, vocês vão ver isso mais à frente. Mas já temos uns aqui da codificação criativa, para quem lembra aí do que a gente trabalhou algumas codificações criativas na... Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que não ficou salvo. Aqui, ó. Naquele momento lá. Acho que o primeiro dia, segundo dia. Deixa eu remover para não ficar... E aqui tem os insights todos que a gente escreveu e a gente tenta dar uma resposta para essa pergunta que a gente elaborou, que a gente colocou aqui, né? Então, em geral, eu costumo trabalhar. Tem gente que não faz muito isso porque não usa o software de intermediário para isso, né? Já vai escrevendo no seu texto, na sua tese. Mas eu costumo trabalhar colocando os objetivos específicos da pesquisa em planilhas de QTT, né? E aí eu vou acrescentando os elementos para tentar responder a cada um daqueles objetivos, para até dar conta no final, quando for escrever um artigo, por exemplo, que aqueles objetivos eles foram trabalhados, né? Depois a gente volta para cá. Deixa eu ver se tem gente falando alguma coisa. Não. Alguém comentou alguma coisa? Boa noite, boa noite, boa noite. Tá bom. Se quiser falar alguma coisa, a gente pode levantar a mão e perguntar, tá? Vou voltar para as ferramentas visuais. No menu de ferramentas visuais, a gente tem um conjunto grande aqui de ferramentas visuais que a gente pode trabalhar. Antes de mostrar isso para vocês, eu quero mostrar algumas ferramentas que a gente consegue ver ao clicar no próprio documento. Então, se eu chegar aqui, deixa eu tirar essa seleção. A pessoa que eu estou vendo aqui é Dona Silvana. Deixa eu organizar aqui por ordem alfabética. Estou clicando com o botão direito, a gente consegue fazer a organização por ordem alfabética, tá? E eu venho aqui na Dona Silvana, que é que está aqui. Com o botão direito no documento que a gente quer visualizar, a gente pode ver nuvem de palavras, a gente pode ver nuvem de códigos, né? Se for um grande documento, ou, por exemplo, está fazendo uma análise, uma pesquisa bibliográfica, que a gente acaba lendo uma tese inteira às vezes, né? Então vai ter muito código naquela tese. Dá para fazer o que a gente chama de nuvem de códigos, que é a mesma coisa da nuvem de palavras, só que com os códigos que foram utilizados lá. Ele vai fazer o mesmo esquema. Quantas vezes aqui todos foram utilizados uma vez só, mas quanto mais for utilizado aquele código, mais ele vai ficar maior. Vou te mostrar também o que a gente chama de retrato de documento. Isso é muito legal para ter uma visão inicial do que predomina em cada documento. Então a gente vai trabalhando com os conteúdos da codificação na entrevista como um todo, e depois a gente consegue ver, através do retrato de códigos, eu vou selecionar aqui só os códigos que a gente trabalhou, de justiça, saúde e educação, quais são os que foram utilizados no documento. Como é que está distribuído dentro daquele documento, daquela entrevista, a utilização dos códigos. Nesse caso, eu imaginei que ia estar 50% para cada um, tá vendo? Aqui é a cor de justiça e a cor de saúde. Porque eles têm a mesma marcação. Mas se, por exemplo, saúde tivesse aqui, só até esse trecho aqui, deixa eu voltar aqui e vou fazer de novo o retrato do documento. Você vê que já tem uma diferença aqui abaixo, tá vendo? Essa diferença mostra que tem mais, acho que já tem mais. Tem mais no de justiça do que de saúde. E aí você consegue fazer o retrato de documento, ou o retrato de documento, né? E vislumbrar e pensar, poxa, essa entrevista aqui fala muito mais sobre esse tema do que aquele outro tema. É óbvio que nem toda
análise qualitativa vai se preocupar com isso de falar muito mais, né? Que às vezes uma frase, uma menção, ele vai ter um significado muito maior do que uma predominância quantitativa de vezes que aquele tema apareceu. Então a gente vai tentar interpretar da maneira que for relevante para a gente. Tem alguns pequenos recursos aqui, né? Visualizar o documento inteiro. Quando eu clico aqui, esse primeiro recurso, ele leva em consideração o documento como um todo, porque, por exemplo, se ele não estiver ativado, ele só vai levar em consideração os trechos que estão codificados com esses códigos que foram selecionados por mim. Se eu ativo essa primeira opção, ele vai levar em consideração o documento como um todo. Então, o que está em branco aqui são trechos do documento que não estão codificados com esses códigos que eu marquei. Aqui também a gente pode sobrepor os códigos, né? Então, no caso aqui, a justiça está com mais, então tem esse trecho aqui acima, é como se ele preenchesse o documento como um todo, e 100% do documento equivale àquele código que é mais predominante. Os outros, eles vão sendo distribuídos de maneira sobreposta para mostrar o que tem de diferença entre eles, né? Aqui muda, né? Se eu estou exibindo por quadradinho ou por círculo, é uma questão mais estética. Aqui é referente à questão da legenda ao lado. Aqui é o ordenamento, eu posso ordenar pela cor. Aqui no caso não está fazendo muita diferença porque é um parágrafo só, mas quando a gente tem um documento como um todo e eu faço o ordenamento aqui pela cor, ele mistura. Então, assim, se justiça apareceu no primeiro trecho e depois no final, ele vai demonstrar vermelhinho em cima e vai demonstrar vermelhinho no final. Ele vai pensar que isso é uma folha que representa o documento como um todo e vai mostrando o espaço mesmo onde cada elemento apareceu. Enfim, né? A gente pode fazer ordenamento de várias formas. E sempre tem a opção de copiar, exportar, e nesse caso aqui, mandar para a planilha do QTT. Deixa eu ver se tem outro recurso aqui para a gente ver. Não, eu cliquei no código, perdão. Linha de código, também não sei se vai ser muito bom para a gente aqui. É bom a linha de código. O que é que a linha de código faz? Isso daqui eu acho muito legal. Esse recurso aqui, para mim, é um dos mais legais que temos. Eu nem lembro se dá aqui, consegue ver daqui. Como é que a gente trabalha com linha de código? Quando a gente faz uma pesquisa que tenha parágrafos que representam as mesmas respostas, por isso que é importante a gente contar, é só voltar aqui para vocês terem uma ideia, vou aumentar um pouco aqui. Esses númerozinhos ao lado do documento, 1, 2, 3, 4, 5, representam parágrafos, não é? Então, se eu faço um parágrafo novo, deixa eu editar aqui para vocês terem ideia, ele vai aparecer outro com outra numeração, tá? Parágrafo de conteúdo. Então, eu trabalho com isso, tá? O que é que a gente faz, em geral, quando a gente trabalha com alguns tipos de entrevista, né? As respostas, elas muitas vezes são muito extensas e acabam ocupando mais de um parágrafo. Isso para a gente pode nos prejudicar em alguns tipos de análise. Porque esse tipo de análise que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, ele vai fazer uma comparação entre o parágrafo 1, por exemplo, desse documento Silmara, e o parágrafo 1 do documento Silvana, né? Se eu fizer aqui a comparação do linha de código. Ou então, se eu faço a comparação do documento individualmente, ele vai apresentar uma análise de cada parágrafo do documento e vai me mostrar quais são os códigos que são predominantes ou que aparecem em cada um dos parágrafos do documento. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com um parágrafo só. Mas se eu tivesse o documento com outros parágrafos preenchidos, eu conseguia ver, por exemplo, na pergunta 1 que eu fiz para ela, quais são os códigos que mais apareceram. Na pergunta 2, quais são os códigos que mais apareceram. Por isso que quando a gente trabalha com pesquisas que possam
ser feitas a partir de entrevistas estruturadas, não semi-estruturadas, abre-se essa possibilidade de análise por parágrafo, né? Porque, em geral, a entrevista estruturada, ela tem pergunta-resposta. Pergunta-resposta. Ou então um levantamento com questionário aberto, né? Com algumas questões que a gente responde muitas vezes em formulário, que vem de questionário aberto. Então é pergunta-resposta. E aí a gente consegue organizar os parágrafos desse modo. Né? Sempre a gente sabendo qual é a pergunta, por exemplo, seria o parágrafo 1 e a resposta, o parágrafo 2. Depois a próxima pergunta, o parágrafo 3, e a resposta, o parágrafo 4. Isso nos permite analisar qual é a predominância, qual é o movimento de códigos que a gente estabeleceu ao longo da análise daquele documento. Isso ajuda bastante. Assim. Vou tentar usar aqui a linha de código mais uma vez, só para a gente ver. Olha ela aqui. O que mais posso fazê-lo? Pensar aqui nesse momento ainda não. Mais uma vez, posso mandar para o QTT, posso mandar para a nossa área de transferência para poder colar em qualquer lugar. Acho que por aqui o modelo de caso único também é interessante. Mas aqui a gente vai mexer com isso aqui em cima no Max Maps. Mas antes disso eu vou apresentar para vocês só mais essa possibilidade, clicando no documento com o botão direito, no conjunto de ferramentas visuais, que é aquele chamado modelo de caso único. O que a gente faz com o modelo de caso único? Ele vai colocar esse documento no meio de uma tela e vai apresentar para a gente conteúdos referentes a esse caso. Esse conteúdo pode ser o segmento codificado, esse conteúdo pode ser paráfrases, que a gente pode construir. A paráfrase a gente constrói como se fossem comentários, né? Ou a gente pode apresentar os códigos que foram trabalhados e acrescidos naquele documento. Vou colocar como exemplo aqui segmento codificado, só para vocês verem. Está vendo aqui? Espera aí que eu vou tentar mexer aqui de uma maneira que dê para a gente ver. O caso Silva Maria, e aqui tem uns códigos que foram trabalhados. Eu vou dar um OK, vou usar modelo. E aqui tem uns códigos que foram trabalhados, que foram acrescidos nela. O código Justiça, o código Saúde. Aí tem os outros códigos que a gente não estava trabalhando naquele momento. Posso até deletá-los aqui. Vou deixar Justiça e Saúde aqui para vocês verem. Aqui, esse pontinho, esse tracinho com o círculo, sempre vai representar segmento de texto. Né? Então eu posso clicar nele e eu posso inserir o texto do segmento codificado. E aí eu consigo analisar o que é que eu estou refletindo sobre esse caso aqui, dando uma olhada nela. Né? Só em ter os códigos já ajuda muito a gente de saber, olha, o caso Maria apresenta tal e tal e tal e tal código, olha que legal. O caso João apresenta outros tipos de código. Deixa eu ver se eu abro para vocês um projeto que eu estou trabalhando ainda de alguma forma, que vem de um livro do Conselho Federal de Psicologia, que traz relatos de pessoas LGBT que passaram por tentativas de conversão, enfim, várias situações desse tipo. Aí aqui eu tenho as partes do livro, tenho aqui os participantes do livro. Cadê o nome dos participantes do livro? E eu fiz uma pesquisa sobre qual é o lugar da educação nesse processo de vivência de pessoas LGBT que passaram por essas tentativas aí de aniquilamento das identidades. Né? Se eu pego aqui um caso, deixa eu pegar aqui uma parte específica do livro, a gente consegue ver melhor. Essa parte 2 do livro, que é: em nome da família, a minha vida se tornou uma grande aflição. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Aqui é uma parte do livro, é uma análise documental. Nessa parte do livro tem vários relatos. Né? Vou vir aqui no modelo de caso único e vou vir como segmento codificado. Aqui eu já consigo ver
os códigos que eu apresentei, nesse momento aqui eu estava trabalhando com código de participante para trazer o que cada trecho desse livro, qual eram os participantes que estavam narrando. Né? E aqui eu consigo ver quais são os participantes que narraram. Aqui eu também consigo ver quais são os trechos referentes à educação, quais são os trechos referentes à violência. Né? Mas só de olhar já dá para saber que esse trecho aqui, essa parte do livro fala sobre isso, sobre violência familiar e sobre educação. E aqui tem os segmentos do código. E aí eu consigo inserir também o texto do segmento, mas aqui vai ficar muito longo. Então, assim, é uma forma de visualizar os dados que nos ajuda a depender, né, do que a gente esteja trabalhando. Vou continuar apresentando as ferramentas visuais para a gente. Tá? A primeira delas é o Max Maps. Quando der 7 horas eu paro para dar uma respirada. O que é que o Max Maps faz? Esse recurso que eu mostrei para vocês compunha o Max Maps. Então, o Max Maps é uma grande ferramenta de trabalho de mapa mental. Então, depois que a gente já fez toda a codificação, a gente pode construir mapas mentais para tentar vislumbrar melhor aquele conteúdo. Em geral, a gente faz mapa mental através desse recurso aqui. A gente pode construir novos mapas. Vou colocar aqui teste. E aqui a gente recebe o mapa em branco. No mapa em branco, a gente consegue inserir alguns elementos. Né? Inserir um código, inserir um objeto. Perdão, aqui porque estava selecionado outra coisa. Mas a gente pode inserir códigos, a gente pode inserir documentos. Em geral, a gente trabalha mais com os modelos já de código ou de documento. Então, eu vou pensar um novo modelo com documento. Um deles é esse que eu mostrei para vocês, né? Modelo de caso único. Ou eu posso fazer o que eles chamaram que é modelo de 2 casos. Eu gosto muito desse modelo também, que é bom para a gente fazer comparação. Então, ele seleciona 2 documentos. Arrasta esse documento de Angelina aqui. Arrasta esse outro documento aqui. E ele mostra para a gente quais são os códigos. Deixa eu dar um OK. Frequência de uso. Vou dar OK para vocês verem. Ele mostra 2 documentos, por exemplo. Eu estou comparando 2 entrevistas, né? E aí ele mostra quais são os códigos que estão. Todos esses do meio aqui são códigos que são compartilhados por eles. Né? Esse número aqui, o número 1, ele mostra a quantidade de vezes que esse código X foi marcado nesse documento. Mesma coisa aqui. Né? Como são documentos, como a gente está trabalhando, são documentos curtos, então vai ter um só, né? Porque a gente tem um parágrafo só. Eu codifiquei na última aula o parágrafo inteiro com um determinado código. Mas aqui a gente consegue fazer uma visualização, né? Não sei se a minha colega do direito está aí, mas dá para fazer, por exemplo, comparação de legislação desse jeito. Então a gente pega 2 legislações, eu estava trabalhando recentemente com os decretos de educação inclusiva, né? Então dá para pegar o decreto anterior, o decreto atual, que saiu dia 8, depois de fazer todo o processo de codificação, ver o que é que eles têm em comum em termos de tema, né, de conteúdo, de tema mesmo que foi trabalhado, e o que é que eles têm de diferente em termos de tema do que foi trabalhado a partir do modelo de 2 casos. Mas são vários modelos que a gente pode trabalhar. Pode trabalhar com modelo de resumo, modelo de parágrafo, o modelo de hierarquia de código. Vou arrastar aqui para vocês verem. Que ele mostra os códigos que foram utilizados, né? E a hierarquia que tem a ver com essa lógica que está apresentada aqui, né? De códigos e subcódigos, tá vendo? Então a gente consegue visualizar mais ou menos quais são os códigos que foram apresentados aqui em cada documento. Que mais? Sempre, né, que você clica no código, dá clique duplo, ele vai abrir a janelinha que vai ter todos os segmentos aqui listados. São segmentos que estão codificados com esse código. Segmentos de textos que estão codificados com esse código. Então a gente consegue ler aqui. Sempre. Mesma coisa quando a gente faz o que a gente chama de modelo
novo com o código. E aí são várias opções. Eu vou deixar para vocês mexerem nas opções que a gente tem aqui. Mas eu vou usar um aqui só para a gente ver. Modelo de código teoria. Vou colocar o código saúde. Vou dar o OK. Nesse caso aqui não vai aparecer muita coisa, porque não tem as anotações, que eu não coloquei a anotação no código. Mas bora ver o que a gente pode fazer. A gente poderia colocar as anotações aqui e mostrando, trazendo reflexões que a gente foi estabelecendo ao longo da nossa leitura, referente àquele código em si. Como se a anotação fosse o espaço que a gente desenvolveu, aquela teoria que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui não vai ter muita coisa. Deixa eu ver aqui. Dá para trazer segmentos codificados. Dá para sugerir subcódigos. Deixa eu mexer. Tem que pegar outro modelo que tenha mais coisa aqui pra gente. Acho que eu já mostrei isso daqui para vocês. O modelo de distribuição, isso é interessante. Vou pegar aqui. O que é que esse modelo de distribuição faz? Ele mostra para a gente o conjunto de documentos. Nesse caso aqui é muito, então vai ajudar muita gente. Mas é um conjunto de documentos que contém aquele código. Então aqui são todos os documentos que têm o código saúde. Mas se a gente está trabalhando com 10 entrevistas, dá para a gente ter um vislumbre melhor, de quais são as entrevistas que abordaram aquele tema que a gente queria desempenhar ou não. E sempre tem possibilidade de construção de recursos que a gente faz de mapa mental mesmo, de modo geral, tá? Então a gente pode fazer e sempre tem a possibilidade de mandar para o QTT, copiar, encaminhar para lá. Deixa eu ver aqui só para a gente ver, pra vocês terem uma ideia de como é que está aqui o QTT no menu de análise. Ferramentas visuais, mapas conceituais, que eu caminhei para lá agora. E aqui sempre o espaço de insight para poder escrever o que eu achar importante escrever sobre aquilo ali. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Tempo que eu pego uma água. Pode passar a lista, Pedro. Ok, foi agora mesmo no chat. Enquanto eu bebo a água aqui, vocês assinam a lista. Deixa eu ver aqui. Professor, eu peguei aquele arquivo que eu te falei que eu produzi via Word e joguei no MaxQDA. Aí automaticamente ele já identificou meus códigos. Eu achei muito bacana. Ele estava marcado? Ele estava marcado, mas ele estava marcado assim, tipo, amarelo e verde, Isso. tinha as cores, né? Eu trabalhava com cores só para identificar o que eu queria. E aí no Word ele já identificou todos os códigos, eu só fiz modificar o nome do código, no caso, da cor amarelo e verde, que estava em inglês, para o nome do código, para eu começar a entender a logística, mas eu achei muito legal. Eu sei que é basal que eu estou falando, mas para mim é um avanço. Ajuda muito, porque ele já, quando a gente disse a coisa que ele tinha esquecido de comentar para você, né? Nem todo mundo tem um software, né? Então às vezes as pessoas já estão fazendo as marcações na cor normal que a gente utiliza no Word, né? De marcação de texto, e o MaxQDA já identifica isso como codificação. Então vira uma lista, dentro da lista de código, aquela coisinha yellow, blue. Então é um recurso que eu acho muito legal também. Isso é novidade. Novidade assim, né? Tem uns 2 anos. Quando a gente pega o artigo, muitas vezes esse trecho do artigo aqui de cima, né, ou o título, o rodapé e o cabeçalho do texto, ele acaba atrapalhando na análise. Porque se for fazer, por exemplo, uma nuvem de palavras com esse artigo aqui, vai aparecer, às vezes, muitas vezes, essa palavra aqui, TDAH no caso, porque está no título do artigo. Né? Está no título, verdade. Aí tem um recurso que é esse aqui, ó, que é o recurso de exclusão de área.
que ele faz que a gente exclua a área que a gente quer que não seja considerada no texto. Ah, Então, legal. esse daqui para de valer. Só de fazer essa seleção aqui, isso aqui para de valer. Aí a gente só vai. Deixa eu aumentar aqui. Professor, você acha que a gente consegue se unir aqui, por exemplo, a galera da UESB e solicitar o programa, ou você acha que é inviável? Eu não sei se é verba de extensão. Bora aproveitar que o Roberto está candidato. Mas eu não sei se verba. Sabe o que eu queria? A gente podia fazer isso, conversar depois com. Não sei se o pessoal já está assinando, mas conversar com o pessoal de computação, ver como é que eles fazem para fazer compra de software, né? Então, talvez seja o caso de a gente ver recursos de extensão, né? Eu me disponho a direcionar parte do meu recurso de extensão para poder montar. Ah, legal. É porque eu não tenho, eu não participei desse projeto de agora, mas assim, a gente pode ver, né? Ou de Até a pesquisa, verba, né? eu posso ver também a verba do próprio PPGD, né? E tem as verbas dos AUX que a gente tem, né? Talvez os AUX também. A de CCgrade e a verba do programa. Eu estou no CPGED, né? Vou seguindo. 7 horas. Outro recurso. Matriz de visualização. Eu vou abrir o outro documento, gente. Porque como a gente vai falar de recurso visual, eu acho que vai ser melhor para a gente ver quanto mais multiplicidade de código dentro do mesmo documento tiver. Né? Nesse caso aqui, tá vendo? O documento está todo codificado. Então a gente vai ter mais multiplicidade de recursos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, um que está mais codificado aqui, ó, 53 códigos. Vou usar isso daqui. Ferramenta visual, visualizador de matriz de código. O que é que esse recurso faz? Vou ler para vocês aqui. Mostra a distribuição de frequência de código através de documentos, grupos de documento ou participantes de grupo focal. Vou colocar aqui como coluna os documentos. Eu vou selecionar os documentos. Digamos que cada documento desse seja uma entrevista, tá? Eu posso trabalhar com um grupo de documento também, se eu achar que é o caso, né? Vou colocar apenas o documento ativado, tá ok. E aqui, porque os códigos, não sei se estavam todos selecionados, eu não estava, mas eu posso dar uma diminuída aqui para deixar só os que tem a ver com educação. Aqui eu construí 3 grandes categorias, né? Que foi a escola como espaço de violência, o impacto da LGBTfobia no desempenho na saúde do estudante e a universidade como território de emancipação. Basicamente vai mostrando isso, meus relatos mostram isso, né? Mostram situações de violência na escola, no dia a dia de escola, o quanto que isso impactou no dia a dia, na saúde e no desempenho acadêmico mesmo, e no fim a maior parte dos relatos mostra como a vivência com a universidade para as pessoas LGBT foi emancipador, né? Deu para as pessoas viverem aquilo que não viveram no período da escolarização. O artigo já está pronto, eu estou só esperando ter tempo para poder colocar para a revista. Mas basicamente aqui a gente consegue ver nesse recurso, nessas linhas aqui, a gente vai ter os códigos. Aqui em cima, nas colunas, a gente tem cada entrevista. Então aqui eu coloquei parte 1, parte 2, parte 3, enfim. Mas são as. Eu vou tentar colocar maiorzinho aqui. Não, vou tentar deixar assim. Podia ser entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, né? Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, né? E aqui eu consigo ver ao longo de cada parte do livro, de cada entrevista, enfim, como esse código ele se distribui ao longo da entrevista. Eu não sei se ela está funcionando dessa forma, mas eu vou diminuir aqui, recolher esses subcódigos aqui de cada código, para ver se ele aparece contado. Tá vendo? Ele conta. Então, a categoria 1, a escola como espaço de violência e validação da norma.
Então, na primeira entrevista apareceu 7 vezes. Então, 7 trechos foram codificados com essa categoria. Nesse caso aqui, foram subcategorias, subcódigos que compunham ela, que foram utilizados para apresentar esse segmento. 10 na entrevista 2, né? E por aí vai. Então, a partir daqui, a gente consegue vislumbrar muita coisa. Eu trabalho muito com isso. Sabe como eu trabalho com isso? Quando eu faço algum tipo de análise histórica. Eu fiz uma análise uma vez, eu vou compartilhar com vocês o texto que já está publicado, que é de documentos que foram publicados a partir de algumas conferências que o Conselho Federal de Psicologia faz, conferências nacionais, que a gente chama de Congresso Nacional da Psicologia. E aí eu fiz toda a codificação, tudo pensando no campo da educação, minha área é essa, né? Então eu fui vendo, por exemplo, o que é que os psicólogos, que são conferências de psicólogos, propunham para o sistema Conselho de Psicologia, Conselho Federal e Conselhos Regionais, acerca do campo da educação. E aí dá para fazer uma organização dos livros a partir da evolução histórica anual, né? Nesse caso aqui não faz muito sentido, mas no caso desse tipo de pesquisa documental que eu mencionei agora, tinha um livro de 93, a edição de 3 em 3 anos. 93, 96, 99, 2002, 2005, 2008, enfim. E aqui eu consigo ver, por exemplo, poderia, se for o caso, se fosse o caso, como cada um desses temas aqui avançou ao longo do tempo. Né? Como é que eles cresceram ou diminuíram, ou qual foi o período do tempo que foi menos discutido determinado tema, enfim. Essa ferramenta aqui, ela tem grandes possibilidades, né, de trabalho. Dá para você fazer a importação como tabela do Excel. Isso ajuda muito também, né? Porque a gente consegue já copiar isso daqui e apresentar isso no artigo. Enfim, eu vou ver se eu encontro o artigo e encaminhar para vocês, junto com o link das 2 aulas, que eu esqueci de mandar o da aula passada. Esqueci não, né? Eu fico ficando com preguiça na última semana de semestre letivo. Isso que vocês estão vendo com cor é o chamado heatmap, né? Então, quanto mais vermelho, mais vezes esse código apareceu. Eu não queria nem mostrar esse daqui. Não, aqui eu vou fechar, depois a gente vê isso. E aí sim, pode fazer a mudança por a visualização, né? Por quadrado, por círculozinho, pelo número de vezes que o código apresenta. O heatmap, que é o que eu mais gosto. Percentual, né? Em termos de percentagem, que também em termos de percentagem dentro do total. Quando a gente trabalha com percentagem, a gente pode ver a percentagem total, ou se a gente pega, por exemplo, percentagem por coluna, ele vai pegar como referência a coluna, a entrevista 1, por exemplo, e ver desse conjunto de códigos quanto por cento é composto de cada uma das categorias que a gente construiu. Né? A mesma coisa a gente pode fazer com percentual de linha. Então, aqui do ladinho, total, coluna, linha. Pela linha a gente consegue ver esse código. A escola como espaço de violência, quanto por cento ele aparece em cada uma das entrevistas que a gente fez. Né? Eu trabalho mais com heatmap, mas dá para trabalhar de inúmeras outras formas. Tá? Tem outras opções aqui, eu não vou entrar muito nelas não. Mais uma vez, posso mandar para o QTT. Nesse caso aqui eu nem coloquei QTT, não posso copiar, enfim. Copiar, ele fica bonitinho, dá uma diminuída aqui depois. Né? Da forma que a gente deixar aqui, ele vai aparecer no que foi copiado. Esse aqui é o visualizador de matriz, não, desculpa, é isso mesmo, de matriz de código. O visualizador de conexão entre código. Esse é um recurso, deixa eu selecionar aqui. Vou selecionar os 3 códigos que a gente construiu no campo da educação. A escola como espaço de violência, impacto da LGBTfobia no desempenho e a universidade como território de emancipação. Como linhas, a gente vai ter os códigos que estão ativados, né? Todos esses. Como colunas, eu também vou apresentar os códigos que estão ativados. E aí eu vou querer ver
a gente tem algumas opções aqui. A interseção de códigos em segmento, então ele vai mostrar para a gente, vai construir a ferramenta visual a partir do momento que ele verificar que um código está em cima do outro, ou está sobrepondo em algum momento o outro. Então é proximidade, né? Se um está próximo do outro. Isso é legal quando a gente está trabalhando com psicologia. Talvez a área de vocês também, né? Depende muito de cada grupo. Quando a gente pensa, por exemplo, sempre que ele fala de violência na família, ele fala de desempenho, de melhor ou pior no desempenho da educação. Então a gente pode ver isso a partir da proximidade, né? Será que esses códigos aparecem próximos uns dos outros, né? Ou então de ocorrência do código no mesmo documento. Então, a pessoa X, ele vai... Não, quais são os códigos que aparecem na mesma pessoa mais vezes, sabe? Juntamente entre si. Então a gente consegue analisar isso. Será que violência e desempenho aparecem no mesmo documento? Ou seja, aquela mesma pessoa que fala de violência é a mesma pessoa que fala mais de desempenho? Então a gente vai ver isso daqui. Vou colocar aqui interseção para ver se a gente tem algum resultado interessante. Olha aqui, códigos, e aqui em cima também são os mesmos códigos. Então, eu vou pegar uma interseção aqui. Conluio escola-família, né? Tinha a ver com quando a escola e a família se juntavam para cometer alguma violência, né? E aqui está interseccionado com a autoridade da escola, autores de violência, tá vendo? Ou seja, na mesma... Deixa eu abrir aqui, se eu acho aqui o segmento qual é. Aqui, 2 segmentos codificados, aqui embaixo está aparecendo. Que aí vai mostrar pra gente. Tá aqui. Ao mesmo tempo, está se tratando de uma questão de... Está falando de que era uma aluna evangélica, era a cidade, etc, etc. E que a psicóloga chamou a mãe, uma coisa assim, para poder falar sobre a menina ser diferente, né? Porque ela era lésbica. Tá junto com o Luiz de Escola-Família, autoridade. Então esses dois estão interseccionados aqui nesse trecho. Então a partir do recurso de conexão entre códigos, a gente consegue ver quais são e faz sentido nesse caso aqui, né? Ter essa intersecção. Tem outro muito mais forte aqui, que é o da universidade como refúgio, junto com autonomia e possibilidade de expressão, né? Então mostra que talvez tenha alguma coisa a ver para as pessoas LGBT essa relação entre estar na universidade e entender a universidade como um lugar seguro e ter essa possibilidade também de na universidade poder se expressar, ser como é, né? Então eu vim para cá estudar e desenvolvi minha sexualidade de maneira mais saudável possível, comecei a me colocar publicamente como gay e as pessoas começaram a me identificar e eu a me desenrustir, né? Enfim, e aí a gente vai fazendo esse tipo de análise a depender de cada um de vocês, cada interesse de vocês. O mapa de código, que é um recurso que assim você pode utilizar só pela interpretação, ou você pode tentar. Eu nunca vi isso num artigo, né? Talvez algumas pessoas curtam colocá-los assim em artigo. O que ele faz? Ele vai construir deixa eu selecionar os códigos aqui, nas opções aqui em cima, tá? Em geral, sempre marcam apenas documento ativado, senão ele vai levar em consideração todos os documentos. Nesse caso aqui eu quero só as entrevistas. Selecionar os códigos que estão ativados, tá vendo? Já estão ativados aqui, ele seleciona aqui. Posso tirar esse código principal aqui. Posso tirar as categorias principais para a gente trabalhar só com subcódigos. Vou dar OK para vocês verem. Códigos ignorados, defeito devido à falta de relação. Então ele ignora 2 aqui, não tem problema, dá OK. O que ele vai mostrar aqui para mim? Um mapa que apresenta uma proximidade dos códigos. Eu consigo ver a partir daqui quais são os códigos que estão mais próximos. Nesse caso aqui, curiosamente, né? Porque as cores estão distintas. Mas assim, a gente consegue ver algumas categorias que são criadas por proximidade, como se ele
nesse caso aqui pela intersecção, que aquele mesmo mapa que vocês viram anteriormente, ele conseguisse mostrar para a gente quais são os códigos que a gente selecionou segmento de texto, né, que tem uma significação com esse código, tem mais relação entre si, quais são os mais próximos entre si. Né? Isso é muito massa para a gente conseguir ver, vislumbrar assim, olha, realmente autonomia e se expressar, autonomia e acolhimento, né? Tem talvez alguma coisa a ver, até no momento anterior, muitas vezes, de construir a categoria principal, porque a categoria principal ela vai ser construída depois, nesse caso aqui, né? Então, primeiro eu fui marcando os trechos que tinham a ver com a educação e fui colocando os códigos iniciais. Depois a gente filtra, obviamente, e depois a gente pensa, como é que a gente consegue construir uma categoria com esse conjunto de códigos aqui? E dá para a gente pensar, ter insights a partir desse processo. Colocar como ocorrência no mesmo documento, já mudou um pouco, proximidade, distância máxima do parágrafo, vou botar uma só. Mais uma vez, semelhante. Mapa de documento é uma coisa bem semelhante àquela do código, mas ele vai mostrar para a gente, isso aqui eu consigo ver melhor. Não, vou deixar aqui mesmo. Vai mostrar para a gente quais são os documentos que têm mais proximidade entre si com base nos códigos que foram aplicados neles, né? Então, assim, olhando os códigos, mesmo esquema, tá? Selecionei o código, selecionar os documentos, vou selecionar os que estão ativados, dar OK. Já mostrar quais são os documentos, nos casos de entrevistas, que teriam maior relação, maior proximidade entre si com base nas ocorrências dos códigos que foram apresentados. Então, se a entrevista de Pablo e a entrevista de João tem códigos que foram aplicados com uma frequência maior, que correspondem entre si, né? Então possivelmente são pessoas que vivenciaram determinada experiência que eu estou querendo analisar de uma maneira também, de certa forma, semelhante. A experiência ela se alinha. Então a gente consegue ver das entrevistas que são as mais próximas entre si. E mais uma vez, né, aquele trabalho da pesquisa qualitativa é que isso não é um resultado. Mas isso nos ajuda a refletir sobre o resultado. A refletir sobre aquele tema que eu estou trabalhando, né, a refletir sobre como aquela teoria pode me ajudar a interpretar aquele processo. Né. Okay. Gráfico de comparação de documentos também é um texto bem legal. Então vou selecionar esses documentos aqui, utilizar os códigos que vocês estão vendo, vou dar um OK, e ele vai fazer uma tabela. Nesse caso aqui, é bem semelhante àqueles conteúdos que eu mostrei para vocês. Eu acho que, deixa eu ver se eu acho aqui um projeto. Não sei se estagiários. Deixa eu ver se esse daqui tem. Mas eu acho que nem é esse. Não. Deixa eu ver em metas de psicologia. Também não. Não vou lembrar, acho que não vou achar o projeto aqui para vocês verem. Eu vou voltar para aquele que a gente estava trabalhando. Mas assim, digamos que eu tenha todos os documentos com o mesmo conjunto o mesmo padrão de resposta, né? Que a gente trabalhar, por exemplo, pergunta 1, resposta da pergunta 1, pergunta 2, resposta da pergunta 2, e por aí vai. Se eu tiver assim, eu vou ter certeza que o parágrafo, por exemplo, 34, vai equivaler à mesma resposta em todas as entrevistas que eu estou trabalhando. Né? Se eu conseguir garantir que vai ser assim que a coisa vai funcionar, ferramenta visual, no mapa de documento eu consigo fazer uma análise das respostas que foram apresentadas em termos dos códigos que a gente está trabalhando. Então aqui, por exemplo, perdão, eu usei o recurso errado, é o gráfico de comparação. Aqui, por exemplo, o parágrafo 2, ele teria, vou pensar aqui, o parágrafo 9, né? Então, o parágrafo 9 da entrevista 1, digamos que é a resposta
para a pergunta 8. Está no parágrafo 9. E para todos os documentos. Eu conseguiria ver os códigos que foram aplicados aqui, nesse parágrafo, e os códigos que foram aplicados aqui, nessa outra entrevista, no mesmo parágrafo. Tentar fazer uma comparação visual das entrevistas e já sabendo qual é aquela resposta daquela pergunta que eu estou querendo. A pergunta 1 é sobre como foi seu primeiro dia de aula, sei lá. Então, o primeiro parágrafo seria a pergunta, o segundo parágrafo já seria a resposta de como foi meu primeiro dia de aula. Então, todos teriam aqui codificados, eu conseguiria ver quais foram os códigos que foram aplicados naquele mesmo parágrafo que eu estou trabalhando, né? Então, essa é uma forma da gente fazer uma análise dos documentos em si. As linhas são os documentos, são as entrevistas, e em cima são os parágrafos daquelas entrevistas, e o conteúdo representa os códigos que estão apresentados naquele parágrafo. Só para vocês terem uma confirmação. Livro 5, parte 5, parágrafo 41. Vou dar um clique duplo aqui. Parágrafo 41, tá vendo? O diagrama para comparação de perfil, eu nunca trabalhei com esse conteúdo, mas ele tem uma apresentação que é um pouco semelhante. Vou selecionar os códigos ativados. Sempre selecionar documento, selecionar os códigos ativados. Ele faz um diagrama que busca, a partir do código, apresentar quais são as relações que ele se estabelece no documento. Eu nunca fiz esse tipo de análise por aqui, porque eu não sei se é porque o conjunto de dados que eu tenho não é bom o suficiente para isso, né? O retrato do documento, que vocês já viram, linha de código. E esses recursos aqui que são novos, nuvem de palavra, enfim. Esses recursos que são novos, que são os recursos de tendência. Tendência de palavra e tendência de código. O Word Trends, né? Vou clicar aqui só para vocês verem como é que ele funciona. O que o tendência de palavras faz? Ele, no conjunto de documentos que eu tenho aqui, ele busca apresentar uma lista de tendência, né? Aqui eu tenho 9 documentos. Aqui está fazendo análise com uma seção específica de um documento específico. Deixa eu tentar pensar com vários documentos. Não, vou botar documento 1. Ó, livro 5, que é o que eu estou trabalhando aqui agora. Vou deselecionar. Livro 5. Vou clicar aqui em tendência de palavras, documento 1. Aqui ele vai mostrar, ao longo do documento, ele divide o documento em 10 seções, né? E ao longo do documento, como é que determinadas palavras vão sendo aplicadas, né? Para mais ou para menos. Eu consigo usar a lematização, eu consigo pensar a frequência absoluta ou relativa entre elas, eu consigo ampliar ou diminuir as seções do documento, eu consigo aplicar a lista de exclusão. Por exemplo, se eu quiser excluir a palavra ele, né? Vou tirar a lematização para vocês verem. Aqui são várias preposições, que é o que a gente já esperava, né? Mas se eu, Pablo, quiser incluir uma palavra aqui, vou botar aqui medo, ver se medo aparece. Eu consigo, a partir da minha escolha, construir uma lista de tendência de palavras. Vou botar escola. Essa escola aparece. Deixa eu botar mãe. Botar família. Então, nesse documento que eu estou analisando, documento 5, eu consigo pensar como determinadas palavras vão sendo aplicadas ao longo dela, né? Então, nessa entrevista aqui, mãe começou sendo falado pouco, depois ele tem uma tendência de crescimento e termina falando bastante, mencionando bastante a palavra mãe nesses últimos 10% do documento, né? Ele já falou 6 vezes a palavra mãe. Se tiver no plural, ele também identifica, né? Identifica. Por exemplo, você colocou a palavra ali mãe, ele já coloca mães. Tipo, isso. Ele já pega todos que tem mãe, mães agora e a gente pode utilizar a lematização também, né? Pela lematização fica até mais fácil. Mas ainda tem uma sexta, né? É isso mesmo, mesma quantidade.
E aí a gente consegue trabalhar com mudança de cor, sempre mandar copiar, mandar para a planilha de QTT, enfim. A mesma coisa com o código, tá? Deixa eu mostrar com vários documentos. Deixa eu apresentar mais de documento aqui. Aqui eu seleciono os documentos, vou selecionar 1 e 2. Ou grupo de documentos, se eu quiser, ou conjunto de documentos. Aqui eu vou fazendo aquela frequência que eu mostrei para vocês, né? Se eu estou trabalhando com uma sequência de documento que ele tem uma lógica linear, eu consigo ver se foi avançando. Por exemplo, se eu faço entrevistas longitudinais ou mais de uma entrevista com a mesma pessoa, eu consigo ver ao longo da trajetória das entrevistas que eu fiz, entrevista 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes como determinada palavra progrediu ou regrediu nesse processo, né, de cada entrevista. A mesma coisa pode ser feita com código. Vou colocar um documento único para vocês, selecionar os códigos que estão ativos, e não está aparecendo os códigos ativados, né? Mesmo estando ativados, mas enfim, deixa eu selecionar manualmente aqui. Porque são 15, não pode ser mais de 15, senão fica muito poluído, realmente, tá? Dá OK, e aí vai mostrando cada código desse, a frequência dele ao longo do tempo no documento. Vou tirar o agregar subcódigos. Nesse caso tem pouco, achei que teria mais diferente. Mesma coisa com vários documentos, né? Selecionar os documentos, 1, 2, 3, dá OK, selecionar código, selecionar esse aqui também, dá OK. Ele vai mostrando ao longo dos documentos como cada um desses códigos vão sendo trabalhados ou não, né? Então eu consigo ver que nessa primeira parte do livro se falava nada sobre, porque as cores estão muito parecidas aqui, dá para mudar, então, violência familiar. E aí na segunda parte se fala bastante de violência familiar, depois para de falar, né? Enfim, dependendo do trabalho que a gente for desenvolver, isso pode nos ajudar ou não. Dá para fazer esse tipo de trends também com categorias do Max Dichter, tá? Deixa eu voltar aqui só para a gente ter uma ideia, para aquele projeto inicial que a gente estava trabalhando. E a gente vai fazer o teste com vocês. Essa categoria mesma coisa, matriz de categoria, né? A gente tem trabalhando isso. Tem a ver com aquela questão da matriz de código, mesmo esquema, tá vendo? Aqui em cima os documentos, aqui embaixo as categorias, educação, saúde e justiça. A gente fez isso na última aula, né? Essas categorias aqui. E aí dá para trabalhar de distintas formas. Mesma coisa quando a gente trabalha com... Vou tentar ver se seleciono todos. Eita, foi, tá vendo? As categorias sendo apresentadas aqui ao longo dos documentos. Enfim, das ferramentas visuais, o que eu mais utilizo hoje ainda são... Eu vou mostrar o método misto na próxima aula, mas o que eu mais utilizo são... aí deixa eu botar aqui. Essa parte de comparação de documentos, eu utilizo bastante a visualização de matriz de código, de conexão entre código, bastante mesmo, uso muito. Uso Max Maps e uso o QTT, bastante também, porque ajuda a gente a pensar, a refletir, né? Acho que a pesquisa qualitativa é isso, né? Ter momentos de refletir sobre os nossos dados, sobre os nossos resultados, enfim. Então eu trabalho muito mais com esses recursos. Aí tem muita coisa se eu for falar tudo. Para a gente não vir sexta-feira, eu queria mostrar para vocês já hoje, né, para tentar mostrar metade hoje, metade quinta, né, dos recursos que eu queria mostrar, que tem a ver com construção de relatório. Não é nada muito absurdo, não. Vou só olhar aqui para ver o que eu tinha pensado. Tem uma aba aqui, que é uma aba só para isso.
que é a aba de relatórios. E a gente consegue fazer vários tipos de exportação de conteúdo para que a gente compartilhe ou para a revista, quando a gente vai lançar o artigo, né? Eu acho que é sempre interessante mandar para a revista, por exemplo, a lista de códigos que a gente teve, né? Deixar isso transparente mesmo. Eu trabalho com Open Science, então temos uns recursos de ciência aberta que a gente coloca, são repositórios, né? Todo o conteúdo da pesquisa, desde entrevista, se não for nada sigiloso, a dados de banco de dados, projeto, preprints que a gente tenha, enfim, todo o material que tem a ver com aquela pesquisa para mostrar e deixar à prova aquilo que a gente está trabalhando, que a gente construiu. Então, nisso eu sempre coloco, né? A gente tem alguns recursos aqui, vou mostrar para vocês 2 deles hoje, que é o Smart Publisher e o livro de código. O livro de código é um recurso que a gente trabalha. Vou clicar aqui e a gente tem como opções, né? Somente códigos com anotação, que não é o caso, eu quero todos. Apenas o código de nível superior, que também não é o caso, eu quero todos. Apenas código ativado, que também não é o caso, eu quero todos. E aí a gente tem como opções como uniformizar a fonte da anotação, para deixar a fonte mesmo, né? O Times, Arial, o que é que seja, numerar os códigos, incluir código principal no nome do código. Você vai ver sempre, por exemplo, quando aparecer saúde, vai ter Max Diction, que é o recurso, o nome do código principal aqui, né? E depois vai ter o saúde. E exportar a lista de frequência. Vou dar OK. E eu vou mandar aqui para a área de trabalho, livro de código. Para você que trabalha aí, que manda para o seu orientador, para a sua orientadora. Então aqui está o livro de código. Aqui a gente vai ter a lista de códigos que você construiu, né? Então toda aquela organização de codificação. Do ladinho sempre é a quantidade de vezes que você utilizou aquele código, né? E aí tem cá Max Diction Justiça, Max Diction Saúde, etc. É aqui que vai mostrar quais são os subcódigos do Max Diction, né? Esse aqui é outro código que está com o nome autocodificação, né? Psicologia escola, saúde, dados. Dados também tem subcódigos, os subcódigos estão aqui. Psicologia também tem subcódigos, os subcódigos estão aqui. Então, a gente consegue ver qual é a lista de códigos que a gente construiu ao longo da pesquisa. Mesma coisa a gente consegue fazer com esse Smart Publisher, mas com uma ampliação. Assim. Nesse caso aqui, eu vou selecionar só os códigos que a gente fez da última aula. Justiça, saúde e educação. O que eu vou colocar também? Eu não vou deixar as anotações. Vou dar OK. Aqui a gente já consegue fazer uma pré-formatação do documento que vai ser gerado. Vou colocar um título aqui. Botar teste. Botar subtítulo. Se tiver alguma imagenzinha, alguma coisa assim, ele coloca. Mesma coisa, se tiver cabeçalho, rodapé, coloca. Eu não vou colocar. Segmento de texto e a lista de documentos vão aparecer. Vou dar o próximo. E aqui a gente tem alguns recursos. Olha aqui onde tem o recurso de peso, por exemplo, que eu tinha falado para vocês. Né? Consegue mostrar o peso do código, não. Cor do código, se tem anotação, se não tem, comentário. O Smart Publisher é uma ferramenta de divulgação geral do teu projeto. Então você vai ver que ele vai gerar um grande relatório com todos os conteúdos do teu projeto. Vou deixar os segmentos organizados pela lista de documento e vou dar OK. Vou concluir. Curso. Vou dar o sim aqui. Smart Publisher curso, subtítulo, a data que foi gerada, 9/12. Tabela de conteúdo. Primeiro os documentos que foram trabalhados, depois os códigos que foram apresentados. Então aqui a gente tem um documento todos, né? Sempre o nome do grupo do documento, o nome do documento. E aqui quem criou o documento, né? No caso foi só eu, mas se for um projeto grande vai ter mais gente. Vou passar, que são muitos. Aí aqui a gente tem os códigos. Começar pelo código Justiça e todos os segmentos que foram codificados com o código Justiça. Com alguns dados aqui abaixo, né? O nome do documento,
enfim, todo o conteúdo. Sabe uma coisa que eu já fiz? Eu trabalho com Iramutec também. Iramutec para fazer lexicometria. E dá para você, por exemplo, depois de codificar justiça aqui, utilizar esses trechos que foram codificados e que está aqui no Smart Publisher para fazer análise lexicométrica lá no Iramutec, que é mais completa para esse fim, para essa finalidade. Né? Então, tirar daqui, e já está tudo pronto aqui. Ó. Tudo aqui são segmentos que foram codificados direitinho. Tá? Tirou daqui, levou para lá. E dá para fazer esse tipo de análise. Mas também dá para fazer a leitura de vocês, compartilhar com o grupo de pesquisa, compartilhar com a orientadora, com o orientador. Ó, aqui são os trechos que tem a ver com isso da minha entrevista. E aí? Né, como é que a gente reflete sobre isso? Enfim. Não, essa geração ajuda muito a gente. Né? Muito mesmo. É um trabalho bem salvo que a gente tem. Eu vou parar de falar, porque eu acho que eu já falei muita coisa. Ok? Vocês têm dúvidas, tem comentários?